A aula de hoje é uma aula interessante, porque a gente tá faltando, na verdade, para a gente 4 sessões, né? Hoje a gente vai começar a 16.6, né? Ou seja, 16.5 era o teorema de Green que a gente acabou de ver. Então a gente vai falar da 16.6 e aí depois vai ter a 16.7, a 16.8 e depois, por final, a última sessão do capítulo, a 16.9. Então, na verdade, falta 4 sessões e a gente falta 6 aulas, né? Porque nós temos 3 semanas, a semana 11, que é essa, a semana 14 ó, a semana 12 e a semana 13, né? Para a gente terminar. Então, hoje a gente vai falar da 16.6, a gente vai falar de superfícies parametrizadas e suas áreas. Lá na seção 15.6, não sei se vocês lembram, deve lembrar, né? Tá recente. Lá na seção 15.6, a gente falou a respeito de área de superfície. Mas as superfícies lá naquele contexto era parametrizada do tipo gráfico, né? Ou seja, você tinha o x como sendo o x mesmo, o y como sendo ele próprio e o z como sendo uma função que depende de xy. Opa, chega um tiquinho para cá. E o x e o z depende, uma função que depende de xy, ou seja, a parametrização do tipo gráfico. E a gente calculou a área desse tipo de superfície lá na 15.5. O que a gente vai fazer na aula de hoje, aqui na 16.6? A gente vai preparar o terreno para poder parametrizar uma superfície qualquer S, utilizando uma função vetorial qualquer, não necessariamente do tipo gráfico. Lógico que essa R que a gente vai definir aqui mais na frente, vocês leram a aula de hoje? Yuri, sim. Aham. Hoje, Mar? Li sim, Val. Beleza. Gilmar, Lohan, beleza. É porque eu faço uma introdução geral aqui, e aí eu estou adiantando dessa função R que vai aparecer aqui mais na frente. Esse U e esse V que aparece aqui seria o X e o Y, como sendo o domínio mesmo da função do tipo gráfico, né? Ou seja, você pegava uma função lá, pegava um domínio D aqui qualquer, e aí tinha o gráfico da superfície, aqui esse Z aqui era o F de XY, né? Ou seja, agora, não necessariamente eu preciso ser o gráfico. Então, essa R aqui, ela vai ter funções vetoriais x de uv, y de uv e z de uv. Ou seja, esse camarada aqui, ó, imagina que esse aqui é o eixo y, esse aqui é o x e esse aqui é o z. Então, esse ponto aqui não necessariamente precisa ser o ponto xy do domínio. Ele pode ser uma função que depende de uv. Esse x aqui pode ser uma função que depende também de uv. Ok? E esse Z que aparece aqui é um Z de UV qualquer, tá vendo? Um Z igual um Z de UV. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente fazer a parametrização do mesmo jeito que a gente fez com a função vetorial R de T. Vocês lembram lá como a gente fazia com R de T? A gente tinha lá, para as curvas, né? Você tinha um parâmetro aqui variando de A até B, digamos, né? Pegava um T aqui variando de A até B, pegava a sua função vetorial e chegava no plano aqui, por exemplo, fazia uma curva. Essa curva aqui tinha a coordenada x de t, né, no eixo x aqui, e tinha um y de t aqui no eixo do y. Agora, ao invés de fazer uma curva, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma superfície. Mas para fazer uma superfície, eu preciso de 2 parâmetros. Então, ao invés de fazer isso, a gente fez isso aqui para ter 3 parâmetros. A gente poderia colocar essa curva no espaço também, né? Dava para fazer isso, colocar essa curva aqui no R3, né? Um ponto aqui era x de t, y de t e z de t, dava para fazer com espaço também. Mas agora a gente muda um pouquinho. Como eu quero fazer uma superfície, eu não quero fazer uma curva. Então essa superfície agora ela vai ter codimensão 1. O que significa isso? Significa que ela vai ser alguma coisa de dimensão 2 dentro do R3. Para vocês entenderem isso, pensa no plano. Uma folha de papel aí no espaço que você mora, do quarto, né? O quarto onde é que você está lá, está aí, é o R3 todo. A folha de papel seria a superfície, ela tem dimensão 2, por mais que a gente saiba que a folha de papel também tem até a altura, né? Mas só que é meio desprezível em relação ao comprimento e largura. Então a folha de papel vai fazer o papel da superfície. Então aqui na frente vai ter um desenho que vai exemplificar isso. Aqui, ó.
a folha de papel aqui é essa coisa em azul que eu tô falando para vocês, tá vendo? Então, isso aqui vai ter dimensão 2, mas ela está contida no R3. Então, o objetivo para parametrizar uma superfície é você pegar agora, ao invés de pegar um parâmetro T em R, agora você vai pegar o quê? Você vai pegar um domínio D no R2. E esse R2 aqui, o plano, é o que eu estou chamando de U e V, que são o meu domínio, tá vendo? Aí você vai aplicar a função R. Essa função R aqui, ela vai gerar esse ponto aqui no espaço. Esse ponto no espaço, ele vai ter coordenada Y de UV, X de UV e Z de UV. O caso particular, onde isso aqui é exatamente o X, imagine que esse camarada aqui esteja aqui embaixo, esse mesmo D. O caso particular em que esse aqui for o próprio X, esse aqui for o próprio Y, e esse Z aqui for exatamente a imagem da função, então essa superfície aqui é o caso particular da 15.5 que a gente estudou, ou seja, seria a superfície parametrizada do tipo gráfico. Então a minha R de x e y ficaria quem? Ficaria x na direção y, mais y na direção j, mais o f de xy, que é o z, né, na direção k. Então esse caso aqui é um caso particular, aqui, né? É um caso, esse R de XY aqui é um caso particular dessa R de UV. Então, o que eu estou fazendo aqui, a gente dá o nome dessas funções aqui como sendo equações paramétricas, na verdade, né? O nome que a gente dá para elas. E aí, o que acontece? O conjunto de todos os pontos do R3, de forma que eu tenho esse X, Y e Z dessa maneira aqui, ó, X de UV, Y de UV, Z de UV, a gente chama isso aqui de superfície parametrizada S. Ficou claro o conceito de superfície parametrizada? Gabriela ficou, Yuri também. Marcos. O restante aí, o pessoal, tá tudo bem, gente? Amanda, Matheus, Sayuri, Gilmar, Marcos, Lohane, William, João Paulo, Denivaldo, tá tudo bem para todo mundo aí, Tatiele? Ok. Então, beleza. Podemos seguir? Sayuri, Denivaldo, Amanda, Tatiele, beleza, então. Ótimo. Então, a gente aprendeu como é que faz a parametrização. Tá, a ideia, né? Mas só que aí eu não falei para vocês de como que seria o quê? As equações paramétricas. Ou seja, como que a gente faz para poder parametrizar de fato. Então, aqui vai ter um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona a parametrização. Então, aqui, identifique e esboce a superfície com a equação vetorial dada dessa maneira. Então, isso que aparece aqui é o x de uv, lá da fórmula, o x de uv. Esse camarada aqui é o y de uv, por mais que ele dependa só de v, né? É o y de uv. E esse aqui é o z de uv, 2 seno de u, por mais que ele dependa só de u, né? Esse aqui também depende só de u, mas é o x de uv lá da fórmula. Aí você pensa... como é que eu vou identificar, como é que eu vou desenhar e vou saber que a figura vai ser um cilindro, né? Desse jeito aqui. Então, ou você usa um sistema de computação algébrica, por exemplo, o GeoGebra, para poder desenhar usando o comando superfície, né? Lá no GeoGebra vai ter esse comando superfície, e aí vai ter 3 expressões, né? O X, o lugar para você colocar o X de UV, o Y de UV, o Z de UV, colocar a variação do U, a variação do V e tal, né? Ou você tenta utilizar o quê? Resgatar a equação cartesiana, para que você possa ver isso aqui como uma superfície conhecida, né? Uma cônica superfície, uma cônica conhecida. Nesse caso aqui, como o x ele vale 2 cosseno de u, então você pode escrever o cosseno de u como sendo x sobre 2, e aqui nesse caso o z ele é 2 seno de u. Então, você pode isolar o seno de u também como sendo z sobre 2. Aí, se você elevar o quadrado aqui, elevar o quadrado aqui, ó. Você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vale 1. Então, você chega exatamente nessa equação de uma circunferência. Só que essa circunferência, ela está no plano xz. Tá vendo? Aí você pergunta, e o y? Bom, o y, que é o y de uv aqui da história, ele vale v. Então, se ele vale V, então significa que esse Y aqui, ó, ele está livre para ser qualquer coisa, né? Porque esse V aqui não deu nenhuma restrição para ele. Então, o Y está livre para ser qualquer coisa. E ele fica livre, né? Para assumir qualquer valor.
E aí, o que acontece? Por que eu deduzo que a equação é um cilindro? Porque a equação que eu obtive aqui quando eu levei ao quadrado, tá vendo? Quando eu levei ao quadrado e somei, eu tenho a equação desse cilindro aqui, com centro na origem e raio 2, tá vendo? É exatamente esse cilindro aqui, ó. O cilindro, não, essa circunferência aqui, ó. Lá do outro lado. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é a circunferência x quadrado mais z quadrado igual a 4, tá vendo? Isso aqui vale 2. Tá no plano zx, e o y ficou livre para ser qualquer coisa. Se o y ficou livre para ser qualquer coisa, então por isso que eu deduzi que isso aqui é um cilindro. Ficou claro o exemplo? Sim, sim, mas você pode apresentar no GeoGebra o caminho para a gente? Vamos lá. Não gosto muito desse plano, não. Vou colocar aqui para vocês enxergarem. Superfície, que é expressão, expressão, expressão. Então, a primeira expressão é o x, né? O x ele deu lá que foi 2 vezes cosseno de u. O y foi v. O z foi 2 vezes seno de u. As variáveis foi u. Aqui eu vou colocar o u variando de 0 a 2π para fazer a circunferência completa. E aqui o V, eu vou colocar ele vai de menos infinito até mais infinito, né? O cilindro. Mas eu vou colocar aqui de 0 até, sei lá, até 5, só para a gente fazer um pedaço. Aqui, ó, esse eixo verde aqui o verde é o Y, o vermelho sempre é o X e o amarelo, ó, o azul é o Z. Então, aqui está seu cilindro, tá vendo? Sempre no plano... Bárbara chegando. No plano XZ, tá vendo? Que é o vermelho, o azul, é uma circunferência de centro na origem e raio 2. E aqui, no verde, dá para você ver, aqui, logicamente, você pode fazer o cilindro do jeito que você quiser. Aqui, se você quiser colocar ele, sei lá, começando do menos 3 até 5, você pode fazer um pedaço aqui para trás, tá vendo? Começando do menos 3 o Y. Ficou claro, William? Sim, sim, tranquilo. Beleza. Agora, então deu essa figura aí. Lógico que se eu tivesse usado o GeoGebra desde o início, eu não precisaria fazer esse malabarismo algébrico aqui para poder identificar no plano cartesiano, que é onde a gente conhece isso aqui, como sendo a equação de um cilindro, com o y livre, eu não precisaria dessa parte aqui, mas como eu não tinha o GeoGebra, então aqui explicou para vocês como que surgiu a superfície S utilizando esse artefato. Agora, umas coisas interessantes que vai começar a aparecer aqui são o que a gente chama de curvas de grade. O que são as curvas de grade? A curva de grade é quando você pega um parâmetro, lembrando que a sua função vetorial, ela depende de dois parâmetros, u e v. Então, quando você pega um deles constante, você fixa só o u, por exemplo. Lembra que eu peguei o u lá de 0 a 2π, não foi? E peguei o v de menos 3 até 5. Então, quando você fixa um valor U0 ou o V você fixa no V0, escolhendo valores aqui no seu plano, porque o que você fez, na verdade, foi no caso aqui, eu peguei o quê? Eu peguei o U de 0 a 2π, peguei o V de menos 3 até 5 lá no GeoGebra, né, para poder fazer. Então, eu peguei esse retângulo aqui, ó. Então, esse retângulo aqui é exatamente esse camarada aqui, ó. Tá vendo esse D aqui, ó? Esse D aqui é exatamente esse retângulo aqui. Então, esse aqui é meu D. E aí, o que eu fiz? Peguei a minha função R, apliquei e cheguei exatamente nesse cilindro aqui, ó.
Foi isso que fiz de acordo com o que está aqui nesse desenho. Tá vendo? Apliquei a R e obtive essa superfície S aqui, que é o cilindro. Foi o que fiz aqui. Agora, você pode fixar, por exemplo, o U no zero. Quando você faz isso, ó, o que acontece? Se você fixou o U no zero, imagine que esse camarada aqui é o U0. Sei lá, π. Escolheu esse aqui como sendo π. Se você escolheu esse aqui como sendo π, o que aconteceu com a sua R? A sua R, ele vai depender só de V. Por que vai depender só de V? Porque o V ele vai continuar livre para poder variar entre -3 e 5, nesse exemplo aqui, mas só que esse camarada aqui, o zero, ele está fixo no π, digamos, né? Um exemplo, só para vocês entenderem. Você fixou ele, então você obteve essa curva. Quando você obtém essa curva, qual que é a consequência que vai aplicar a R, tá vendo? Vai aplicar a R nessa curva. O que você vai obter vai ser uma curva chamada curva de grade na superfície. Então, se você fixou, por exemplo, se você fixou o U, ó, aqui, vamos ver esse exemplo aqui, ó, pra gente entender aqui. Se você fixou o U, se você fixou o U, você ficou com constante na direção I, tá vendo? Você ficou com constante na direção I. Você ficou com constante na direção Z. E você ficou livre na direção Y. Então, vocês concordam que isso aqui vai ser uma reta aqui no cilindro? Por quê? Porque você fixou tanto o Z e tanto o X. Tá vendo? Você fixou aqui no X, você fixou aqui no Z, mas você deixou o Y livre. Concorda que vocês vão ter uma reta aqui no cilindro quando você fixa dessa maneira? Quando você fixa o U? Ah, sim, sim. Aí aparece como se fosse uma malha. Exatamente. Vai ter a figura aqui embaixo, tá vendo? Esse texto aqui, eu acredito que vocês leram, né? Não vou repetir o texto para não ser maçante, mas é o que está falando aqui, ó. Você pega e você fixa uma direção. Quando você fixa uma direção, a sua função vetorial vai depender apenas de uma variável, ou seja, ela vai voltar a ser uma curva que a gente estudou lá, parametrizada com apenas um parâmetro, tá vendo? Eu faço até uma referência aqui para vocês lembrarem. E isso vai gerar uma curva C1. Se você pega o contrário, se você pega fixa o V, o resultado vai depender só de U. Se você depende só de U, você fica no mesmo caso como sendo uma curva aqui, que a gente viu lá atrás. Isso é chamado de curva de grades. Aqui a figura mostra para vocês o que significa isso. Ó. O desenho do livro é bem melhor do que o meu, lógico, né? Ó, tá vendo? Você fixou o U igual ao zero. Tá vendo? Você ficou com essa reta aqui. Ó. O V continua livre. Quando o V continuou livre, o que aconteceu? Você gerou essa curva aqui, ó. Foi o C1 que ele chamou lá do texto? Deixa eu ver. É, C1, tá vendo? Fixou o zero, ficou o C1. Então, você obteve essa curva aqui. Quando agora você trocou, você fixou agora o V. Você fixou o V e deixou o U livre, tá vendo? Deixou o U livre. Quando você fez isso, azul no azul não vai ficar bom, né? Quando você fez isso, você vai ter essa outra curva aqui, ó. C2. Então, essas curvas C1 e C2, elas vão ser importantes depois, quando tiver, eu vou querer colocar um plano tangente aqui, vou ter que pegar vetor tangente aqui, né, que são as derivadas parciais, mas é papo um pouquinho mais para frente nas próximas aulas. Por quê? Porque isso aqui vai ser importante depois para a gente definir o teorema de Stokes mais na frente. Mas aqui eu estou apresentando para vocês as curvas de grades. Essas curvas de grade é exatamente quando você fixa uma direção e deixa a outra livre. Ficou claro o que significa curva de grade? Sim, sim. Aqui, ó, voltando na circunferência. Voltando na circunferência, não, voltando no cilindro, né? Que é o exemplo anterior. Nesse cilindro aqui, ó, deixa eu dar uma limpada nele aqui para a gente poder refazer essa parte aqui de novo. Dá uma limpada aqui nesse cilindro. Então vamos lá. Como é que a gente vai enxergar? Vou refazer esse desenho aqui. Como é que a gente vai enxergar? Nesse caso aqui, vamos supor que esse camarada aqui é o tamanho 5, né? É só para a gente, então, de 0 até 5. E aqui de 0 a 2π. Então, eu vou pegar esse camarada aqui e vou levar nesse cilindro. Como é que eu faço isso? Suponha que você fixou, por exemplo, π. Quando você fixou π, o que é o R de π
aqui é U, aqui é V. Quando você fixou o π e deixou o V livre, o que você teve? Você teve 2 cosseno de π na direção I. Aqui não precisa de parênteses, eu estou colocando na versão vetorial, mais o V na direção J, ficou quieto, e aqui ficou 2 seno de π na direção K. Aqui zerou, então ficou o quê? 2, aqui ficou menos 2, né? Cosseno menos 2 na direção I, cosseno de π vale menos 1, mais V na direção J, e ficou aqui 0 na direção K, mais 0 na direção K. Então você ficou com o vetor menos 2, V livre e 0. Então como é que você consegue enxergar isso aqui, ó? Menos 2 na direção I, menos 2 está aqui, ó, menos 2 na direção I, que é o X, tá vendo? Esse aqui é o eixo do X, menos 2, 0 para Z, ou seja, 0 para Z, e então gerou exatamente essa reta aqui, ó, esse lado aqui do cilindro, ó. Esse camarada aqui que eu estou chamando de C1 da história. Ficou claro no exemplo? Ó, menos 2 para X, 0 para Z, exatamente no plano XY mesmo. E esse camarada aqui ficou livre, né? O V, que é igual ao Y, ficou livre, né? Essa coordenada aqui do meio aqui ficou livre para poder fazer de 0 até 5. Ficou clara essa curva? C1? Sim. Agora vamos fazer o outro exemplo. Vou fazer de azul aqui, ó, o outro. O outro eu vou fixar, vamos fixar aqui, sei lá, 2. Vou fazer de amarelo aqui para poder enxergar. Imagina que aqui é o 2. Ó, 2. A outra curva aqui, ó, 2. Agora a minha função vetorial vai ficar o quê? Vai ficar R de U, vai ficar sendo qualquer coisa, e o V vai fixar no 2. Então vai ficar o quê? 2 cosseno de U na direção I, mais 2 na direção J, mais 2 seno de U na direção K. Então vamos lá? Olha o que acontece. Quem que é isso aqui, ó? Se eu fixei o Y exatamente no 2, e isso aqui, ó, esse camarada ao quadrado mais esse camarada ao quadrado, vocês concordam que vai dar exatamente essa circunferência aqui, ó? Concorda que dá essa circunferência? Sim. Viu? Essa aqui é exatamente a minha curva C2 que ele está falando. Então, essa aqui é uma curva de grade, e essa aqui em vermelha é a outra curva de grade, só para poder exemplificar para vocês o que essa teoria aqui está falando. Tranquilinho? Tranquilo, mas vamos ter sempre essa direção ou pode ter outras direções? Para esse exemplo aqui, é só essas duas. As duas curvas, as únicas curvas de grade que eu vou ter para esse exemplo, ou são circunferências, quando você pega qualquer constante aqui, ó. Se você pegar o V constante aqui, ó. Se você escolher V constante, você vai ter circunferência. Se você escolher o U constante, você vai ter essas retas aqui, ó, no cilindro. Tranquilo. Beleza? Todas elas. Até quando você preenche isso aqui com curva de grade, logicamente você vai preencher o cilindro aqui também, concorda? Sim, sim. Você fazer o U variar de 0 a 2π e o C variar, o V variar de 0 a 5, você vai, com todas as curvas de grade, você vai preencher a curva de grade do cilindro, que é exatamente o que aqui está mostrando, tá vendo? Tá vendo as curvas de grade aqui em destaque, inclusive? Tem esses paralelos aqui e tem as circunferências. Quer ver? Ó, só fazer uma curva aqui para vocês verem. Ó. Curva. Ó, vamos pegar aqui, ó, aquela que a gente fez lá. Nós pegamos primeiro o V constante, não foi? Então ficou 2 cosseno de π. Pegando o U igual a π, né? O U igual a π, então vai ficar menos 2, concorda? Menos 2. Na primeira expressão. Aqui vai ficar o V normal. E aqui vai ficar 0. A variável. Quem que vai ser a variável aqui? A variável aqui vai ser o V. E o valor, eu acho que não vai dar certo. Deixa eu ver. De 0 a 5. Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu peguei o cilindro aqui. Vou só colocar ele aqui de 0 a 5 para poder ficar bonitinho. 0 a 5. Tá vendo ela aqui, ó? Em destaque?
Opa. Aqui, ó, essa curva aqui em preto. Agora, se você fizer a outra, ó, só aproveitar isso aqui, ó. Deixa eu duplicar isso aqui. Agora eu vou pegar o quê? Vou pegar 2 cosseno de U. O V eu peguei foi quanto? Foi 2, né? Constante. E a terceira coordenada aqui foi 2 vezes seno de U. E o U variando de 0 a 2π. Para poder fazer a circunferência, que era a outra curva, né? Aqui, ó. Tá vendo ela aqui em destaque aqui no meio? Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, voltando aqui, tem bastante coisa para frente ainda. Próxima página. Aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui eu acho bonito demais, né? Eu tinha feito ele, tá vendo que esse desenho aqui eu fiz no GeoGebra também, né? Fiz as curvas de grade e tal, né? Aí a primeira versão que eu fiz isso, logicamente, quando você desenha aqui no GeoGebra, fica essa cor tradicional aqui, né? Aí eu peguei e dei uma modificada para ficar parecido com um atleticano aqui, né? Coloquei preto e branco as curvas de grade. Mas ficou bom, não ficou? Ficou bem destacado, não ficou? O azul é mais bonito. Mas ficou apagado, entendeu? Não ficou muito bom, não. Confesso que não ficou bom, não. Brincadeira à parte, vamos lá. Pediu para usar o sistema de computação algébrica, a gente utilizou, gostou do preto, né? Deu um destaque, não deu, não? Ó, as curvas de grade ficou bem visível, tá vendo? Essas curvas de grade eu vou explicar como que a gente obteve elas. Na verdade, tá falando aqui, né? A gente pegou constante, uma das dimensões constante e vai gerar a outra. Pediu para usar o sistema de computação algébrica para poder traçar a superfície dada por essa equação vetorial. A equação vetorial é essa aqui, ó. 2 seno de V que multiplica cosseno de U. Então, isso aqui tudo é o x de UV. Fúnebre. William. Esse aqui é o y de UV, tá vendo? O y de UV. E aqui, por último, é o z de UV. Então, quando você pegou isso e perguntou quais são as curvas de grade com U constante e quais as que tem V constante. Então, aqui é simplesmente jogar lá no GeoGebra. A gente não vai fazer isso aqui por causa do tempo, mas é simplesmente utilizar essa expressão aqui, ó, superfície, esse comando, superfície, digitar no lugar do... digitar essas expressões aqui no lugar do x, da expressão 1, expressão 2, expressão 3, depois falar a variação do... Aqui, no caso, o seno e o cosseno, todos vão variar entre 0 e 2π. Na verdade, aqui, ó, o U, se você quiser colocar... É melhor colocar de 0 a 2π, mas dá para você poder dar uma esticada na superfície aqui, se você quiser, né? Dependendo se você escolher, por exemplo, de 0 a... Em vez de parar no 2π, você colocar de 0 a 4π, por exemplo, né? Dá para você dar uma esticada aqui na... Tá vendo esse U que aparece aqui, ó? Esse camarada, logicamente, ele vai variar entre 0 e 1, ou entre menos 1 e 1, mas esse aqui, se você escolher um tamanho grande para U, você vai pegar a coordenada Z e vai aumentar ela, né? Aqui eu não lembro qual foi o valor que eu coloquei, mas aqui apareceu um 12, então acredito que eu coloquei, talvez até, não sei se foi o U variando de 0 até 2π ou 3π, acho que foi 3π talvez, né? 4π, 4 vezes 3 dá 12, passou um pouquinho de 12 aqui, tá vendo? Então, isso aqui você consegue fazer lá no GeoGebra, utilizando aquele comando que eu mostrei para vocês, de superfície. Ele tem a aparência de um tubo espiral. Para identificarmos as curvas de grades, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as equações paramétricas correspondentes. Então, aqui, ó. Professor, peço desculpa. Eu mais cedo pedi para fazer a representação no GeoGebra, porque eu não tinha encontrado lá a superfície para iniciar a minha figura. Mas você tentou abrir aí novamente para poder que você apareceu? Olha, eu estou com ele aberto aqui, mas eu não achei lá a situação de superfície. Então, quando você tem que abrir a janela 3D, né? Abre a janela 3D normal. E aí, quando você começa a digitar, ó,
Tá vendo? Ah, sim, Suco, sim. Agora eu encontrei. Perfeito, perfeito. aí aparece expressão, expressão, expressão. Tá vendo? Essa opção aqui, ó. Encontrei, encontrei. Tá tranquilo agora. Sim. Beleza. Então, para poder falar a respeito das curvas de grades, aqui eu tenho as minhas curvas de grade, eu tenho as equações paramétricas, tá vendo? O meu x de uv tá aqui, o meu y de uv e o meu z de uv. Então, logicamente, aqui, para poder fazer as curvas de grade, eu peguei alguns valores constantes, né? Talvez eu peguei o v igual, não lembro qual foram os valores, o v igual a π, o u igual a zero, por exemplo, né? Você vai colocando alguns valores, você fixa, por exemplo, o v igual a π e vê o que dá, deixa o u quieto. Depois você pega o u igual a zero e deixa o v como sendo ele próprio. Aí você vai encontrar as suas superfícies, as suas curvas, né? Que são as curvas de grades. É o que está falando aqui nesse texto aqui. As curvas de grades são essas aqui, ó, tá vendo? Essa, quando você pega o U constante, depois vocês podem testar, inclusive, pega o U como sendo zero, por exemplo. Nesse caso aqui, acho que eu peguei o U igual a π, ou 2π, tá vendo que ele está aqui no meio? Porque se fosse zero, talvez a curva de grade ia ficar aqui no início, aqui, tá vendo? Se o U fosse zero. Aí, para um efeito didático melhor, eu peguei U como sendo algum valor mais na frente, para poder ficar aqui no meio da figura, e a outra curva de grade foi essa aqui, ó, com V constante. Isso aí que vocês podem testar também no GeoGebra para poder verificar que realmente dá isso. E para Bom, melhorar esse espiral, eu aumento ou diminuo o valor de U? você quer o quê? Você quer ficar mais Melhor. gordinha? Qual é o efeito que você quer? Ele mais próximo. Mais próximo? Você fala. Isso vai, é como se estivesse formando uma espiral, não é? Aham. Então, eu queria ele mais próximo, Ah, tá. parecendo uma Você quer bola. um efeito achatamento? Exato. Bom, para poder fazer isso, William, eu acredito que para essas equações aqui, ó, o x de uv dessa maneira, talvez você mexa nesse número aqui, ó. Ah, ok. Tem que fazer teste. Eu não sei te Sim, falar aqui, sim. eu não sei te falar de cabeça não, mas possivelmente se mexer nesse número aqui, pode ser que dê esse efeito de enlarguecer a circunferência, né? Fazer uma espiral mais gordinha, né? Sim, sim. E o efeito achatamento que você está querendo, né? Da espiral de Perfeito. caderno, né? Perfeito. Eu vou tentar Mas, fazer aí isso. vocês podem brincar à vontade com isso aí. Ok. Para poder produzir uma hélice mais bonitinha, né? Trocando esses valores aqui do 2, por exemplo. Eu acredito que você vai encontrar um efeito diferente. O próximo exemplo pediu para poder fazer uma representação paramétrica para a esfera. Aí você fala, mas a esfera a gente sabe que a equação dela é tão simples, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual raio ao quadrado. Ele falou que a esfera era de raio A. Então, o que acontece? Isso aqui você pode, inclusive, fazer no GeoGebra como função. Você poderia tentar isolar o z aqui, ó. Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Mais ou menos, né? Aí você pega a parte de cima, positiva, e faz uma espécie do equador de cima da esfera. E aí depois você pega o negativo aqui do Z e faz a parte de baixo da esfera. Beleza, né? Não precisaria de parametrização nem nada para fazer essa superfície aqui. A gente sabe fazer isso aqui desde lá do curso de geometria analítica, né? De Gaal, a gente fazia essa cônica aqui, é tranquilo. É nada. Não é não? Aí, só que aí, agora nós temos uma novidade. Bom, ao invés de utilizar o z como sendo gráfico de uma função xy, utilizando, igual eu falei para vocês, um caso particular da parametrização, você poderia pegar a sua r de xy como sendo x na direção y, mais y na direção j, mais essa coisa aqui, ó, na direção k. Você ia conseguir parametrizar dessa maneira também. Mas aí tem uma maneira melhor ainda. Eu vou convencer vocês que tem uma maneira melhor, porque mais na frente aqui, quem viu a aula viu as duas figuras que eu plotei, né? Utilizando o gráfico e utilizando a parametrização. A parametrização, isso aqui sugere utilizar coordenadas esféricas, logicamente, para uma circunferência de forma que o raio da minha esfera seja ρ igual a A. E usar o θ e o φ lá das coordenadas esféricas para seus parâmetros. Então, em outras palavras, eu vou pegar o θ e o φ
das coordenadas, o φ a gente sabe que varia de 0 a 180, o θ de 0 a 2π, que é o equador, a gente vai pegar esse camarada aqui, que é o D, vamos pegar a equação vetorial R e vamos transformar na esfera, utilizando exatamente as expressões que a gente obteve para coordenadas esféricas. Aqui, tá vendo? A minha equação vetorial, bonitinha, o meu domínio, D, que é esse aqui. E aí, as curvas de grade aqui é uma coisa interessante também. A gente vai fazer os meridianos e latitudes, né? Porque quando você pega o θ constante, imagina que você pegou o θ constante aqui, ó. Essa curva de grade aqui possivelmente vai produzir coisas paralelo ao equador. E quando você pega o φ constante, possivelmente vai fazer fusos horários, né, na esfera. Vai ser curvas de grade no sentido... como é que o pessoal da geografia chama aquilo? Tem um... Eu acho que é meridiano, né? Meridiano. Lembra do meridiano de Greenwich? Que faz o... Como se fosse a hora... Nós estamos a tantas Meridiano horas... é de norte a sul. Meridiano é de norte a sul, né? São linhas paralelas de norte a sul. Exatamente, mas aí vocês lembram daquele meridiano lá que a gente... lá na geografia, eu acho que eles falavam a respeito desse meridiano de Greenwich, que era, não sei se era lá perto da Inglaterra, por ali, que passava na Europa, que fazia, por exemplo, fuso horário, nós estamos a 3 horas, 3 ou 5 horas, né, de atrasado, digamos, né, do horário de Brasília, desse horário. Vocês lembram desse meridiano? Sim, ele faz de hora em hora. A cada 15 Diferença de graus, um para outro em hora. a cada 15 graus, não é isso? Você pega 360 graus, que é a Terra, divide por 15, você vai ter as 24 horas, né, do fuso. A diferença nossa daqui para Portugal é 2 horas. 2, né? Então, possivelmente deixa eu ver, Portugal. Eu não sei se esse meridiano de Greenwich, ele passa em Portugal ou se ele é da Inglaterra, eu não lembro direito, não. Faz muito tempo que eu vi isso, viu? Mas aqui é só para uma referência para vocês, quando você pega esse φ constante, tá vendo? Esse aqui, ó, e deixa o θ variar, você vai ter do polo norte ao polo sul, igual o Gilmar estava falando, né? Que seria esses meridianos. E se você pega o θ constante, né? Se você pega o θ constante, é o contrário, né? Esse aqui é o θ constante, esse aqui é o φ constante. Se você pega o φ constante e deixa o θ variar, você vai ter coisas paralelas à linha do Equador, por exemplo, né? Seria essas outras grades. Acho que tem um desenho aqui mais na frente. Então, vamos lá, como é que ficaria a nossa esfera? Então, aqui, ó, tá falando as curvas de grade, com φ constante são circunferências, de latitude constante. Latitude constante, incluindo o Equador. Latitude constante significa que está no mesmo nível em relação ao nível do mar, talvez, né? Uma explicação. É como se você tivesse pegado a Terra e fatiado ela numa altura tal, né? Considerando o nível a linha do Equador como sendo uma referência, aí você vai estar a tantos metros acima ou tantos metros abaixo, tal. E aí, quando você pega as outras curvas de grade com θ constante, são os meridianos, né? Que são semicircunferências que ligam o polo norte ao polo sul. Aqui tem um exemplo, tem um desenho bem melhor do que o que eu fiz lá, tá vendo? Aqui, ó, o θ de 0 a 2π, o φ de 0 até π. Então, quando você pega o θ constante igual a k, gerou essa linha de grade aqui, ó, tá vendo? Quando você pegou esse aqui constante, ou seja, você pegou o φ constante, deixou o θ variar de 0 a 2π, você obteve esse outro aqui, ó, do polo sul ao polo norte. Então, essas são as linhas de grades. Agora, voltando na discussão a respeito do... Para que serve, né, a parametrização? Então, na computação gráfica, tá vendo aqui, eu fiz para vocês as duas figuras. Eu fiz utilizando usando equação para z, e depois eu fiz utilizando a paramétrica. Olhando assim, qual que vocês acham que ficaram melhor? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A B, não foi? Tá vendo que essa aqui ficou redondinha? Sim. Essa aqui ficou... Tá vendo que o Equador, essa colagem aqui não ficou tão legal, essa colagem?
Eu fiz a parte de cima, utilizando z igual a raiz quadrada de a, no caso aqui o a vale 1, né? Então ficou 1 menos x quadrado menos y quadrado. E utilizei para a parte de baixo aqui o negativo dele, né? Colei as duas partes, aí esse equador aqui, ó, esse equador aqui, essa colagem aqui não ficou tão legal. Da parte azul com a parte rosa. Já utilizando coordenadas esféricas, tá vendo? Utilizando a equação vetorial, deu essa coisa perfeita aqui, né? Então, bem mais interessante utilizar essa parte aqui da parametrização do que utilizar o tipo gráfico propriamente dito. Tranquilo até aí? Ah, tranquilo. Ô, professor, Oi. o que você fez aí, você pegou, cortou o globo, né? No Equador, a parte de cima e a parte de baixo. Se você utilizar o Greenwich, você cortava o ocidental com o oriental. O Greenwich seria o principal, né? O Ah, tá. divisor Eu ali. tava tentando lembrar isso. Certo. Exatamente, eu não consegui lembrar. É o ocidental do oriental. Aham, beleza. Obrigado pela lembrança. Aham, exatamente isso aí mesmo. Agora, dando continuidade aqui, vamos falar a respeito de umas superfícies que eu acho legais, e a gente vai terminar a aula de hoje, como a gente está aproximando da aula do almoço, né? A gente vai ter uma figura legal aqui no finalzinho da aula, que vai lembrar um doce, né? Então, vamos falar a respeito das superfícies de revolução. O que são as superfícies de revolução? Essas superfícies de revolução a gente vai usar a parametrização para poder representá-la. Então, o que acontece? Eu vou pegar uma curva, uma função lá do curso do cálculo, lá do curso de cálculo 1, y igual a f de x, e eu vou pegar isso e vou rotacionar essa curva em relação a um eixo. Quando eu faço isso, a gente chama isso aqui de, você pega uma curva, rotaciona em relação a um eixo, você vai gerar uma superfície. Essa superfície a gente dá o nome de superfícies de revolução, tá vendo? E aí a gente vai tentar mostrar para você, a gente vai mostrar na próxima página que existe uma parametrização para esse tipo de superfície, utilizando simplesmente o x, que seria o domínio dessa curva, beleza? Y igual a f de x, e um ângulo que ele vai fazer em relação ao eixo que ele vai estar sendo rotacionado. Então, para você entenderem melhor, você ver que tem um desenho que deixa claro como que a gente bola essa questão da equação vetorial R de xy, da seguinte maneira, no caso aqui não vai ser R de xy, porque a gente vai depender de x e de θ. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a curva, a minha função é essa aqui, ó, y igual a f de xy, aqui, ó, tá, y igual, imagina que você pegou a y, f de xy, pegou isso aqui, e o objetivo é pegar isso aqui e fazer isso, né, rotacionar isso aqui em torno do eixo do x aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o f de xy, para cada x eu tenho um f de x, tá vendo? Para cada x que você tem no domínio, desde aqui, ó, para cada x. Imagina que você pegou o x aqui, você vai ter um f de x aqui, beleza? Do mesmo jeito que tá aqui na tampa, aqui na borda, aqui na figura para vocês observarem. Observe que isso aqui faz um ângulo θ, tá vendo? Esse ângulo θ aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um triângulo retângulo, eu faço a projeção do z aqui, ó. Você pega o z aqui, que é exatamente, você tem essa imagem aqui do z, tá vendo? Faça a projeção, e aí quando você calcula o seno desse ângulo θ, o que você vai ter? O seno desse ângulo é exatamente o cateto oposto, que é o z, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o f de x. E se você calcular o cosseno desse ângulo, vai ser o quê? Vai ser o cateto, cadê? O cateto adjacente. Só que o cateto adjacente, quem que é? É o y, não é? Vocês concordam que é o y? Sim. Tá vendo? Esse tamanho aqui, y dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua sendo f de x. Então, aqui você pode escolher o x como sendo ele próprio. O y multiplica cruzado aqui, tá vendo? Quem que é o y? É f de x vezes cosseno de θ. E quem que é o z? O z é o f de x vezes seno de θ. Então, com isso, eu vou ter uma função que depende de x e de θ. Logicamente, eu vou fazer esse θ fazer isso aqui, né? Para poder pegar todo mundo, o θ variando de 0 a 2π.
O x ele vai variar desde o A até o B, o tamanho do domínio da minha função, né? De A até B. Então, o x vai estar aqui, né? Tranquilo? O x varia de A até B. Então, os parâmetros meus aqui vai ser x e θ. Então, aqui eu vou ter o x e o θ, o x variando de A até B, o θ variando de 0 a 2π. Então, com isso, com essa equação paramétrica aqui, ó, ou seja, se eu pegar o x de r θ como sendo o x na direção i, mais o f de x cosseno de θ na direção j, mais o f de x vezes o seno de θ na direção k, onde o x varia de A até B, o θ varia de 0 a 2π, eu tenho o quê? Eu tenho uma parametrização para a minha superfície de revolução. Ficou tranquila de como que a gente obtém a parametrização para a superfície de revolução? Tranquilo. Então, para finalizar, vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar a função cosseno de x e o x variando de 0 a 2π, ou seja, eu vou pegar essa função aqui, ó. Cosseno de 0 vai dar 1. Cosseno. A função cosseno vai fazer... Acho que é isso aqui, né? Aqui vai ser π... não, aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser π, aqui vai ser 3π sobre 2, e aqui vai ficar até aqui, mais ou menos, né? X aqui vai ser 2π. A imagem, o cosseno de 2π vale 1, né? Então, eu vou pegar essa função, eu vou rotacionar ela. Imaginou o que você vai dar? Dá para imaginar ou não? Parece que vai dar aí um bombom, coisa assim. Um bombom, né? Então, quando você rotaciona, ó, quando você rotaciona, você vai ter essa outra parte aqui, essa outra parte e essa outra parte, né? Quando você faz esse movimento de rotação, tá vendo? Então, como ela vai rotacionar, ela vai preencher isso aqui tudo, não vai? Então, essa parte aqui ficou bem exagerada, o bombom ele vai ficar pequeno em relação ao tanto de papel que vai sobrar nas extremidades, né? Mas é só uma ideia para poder, eu achei interessante para poder. E aí eu fui lá no GeoGebra e manipulei as cores também para ficar parecendo aquele como é que chama? Serenata de amor? Como é que chama aquele bombom? Sonho de valsa? É isso mesmo. É por aí, né? É por aí. Não entendo muito de bombom, não sou muito fã de doce, não. Então, essas equações aqui, ó, esse aqui está fazendo o papel do f de x, tá vendo? Da história. Então, o x ele vai variar, o a, esse aqui é o a, esse aqui é o b, né? Que eu peguei de 0 até 2π, tá vendo? O x variando de 0 até 2π, para poder fazer o bombom completo, digamos, né? Com a parte do bombom e a parte daquelas pontas que sobra, né? Quando você embrulha ele. Então, eu peguei de 0 a 2π e tal, para poder gerar exatamente as minhas, como é que fala? As minhas equações paramétricas, tá vendo? Esse aqui é o f de x, esse aqui é o f de x. Tá. Então, com isso, aqui, exatamente aqui, ó. Eu fui lá no GeoGebra, desenhei e modifiquei as cores, né? Para poder obter exatamente essa figura, que é exatamente o gráfico da função. Deixa eu recuperar ela aqui para vocês verem. Esse aqui, ó, seria essa aqui, ó. Seria a função cosseno original, tá vendo? Essa aqui seria a função y igual a cosseno de x, variando de 0 até 2π. Aí, como eu fiz esse movimento aqui, ó, de rotação, beleza? Utilizando aquele ângulo θ que a gente viu lá, né? Tranquilo? A gente obteve exatamente essa figura. Então, o que eu tinha preparado para vocês hoje é isso. Mais na frente, a gente vai calcular a área disso aqui, viu? Do papel, do bombom. Tranquilo. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Todas? William. Então, podemos ir? Ou tem alguma coisa pontual que queira... Não, tranquilo. Ô, professor, na próxima aula, na quinta-feira, eu não sei se eu devo participar, porque
volta e meia eu tenho que fazer uns trabalhos fora da cidade e eu fico sem internet, tranquilo? Beleza. Depois assiste lá, não deixa de acompanhar, não? Para Certo, não perder o fio da meada, né? certo, certo. Eu fico assistindo os vídeos depois. Beleza, então. Bom dia para todo mundo, até quinta, então. Até mais, Matheus, com Até Deus. mais, até Até mais. mais, William, Yuri, Dernivaldo, Gabriela, Tatiele, João Paulo, Marcos, Amanda,